1.3 O capital permanente universal de Hegel, a falsa mediação entre a individualidade personalista e a universalidade abstrata. O termo globalização entrou na moda nos últimos anos, mas evita-se cuidadosamente falar sobre o tipo de globalização viável sob o domínio do capital. Em vez disso, é muito mais fácil pressupor-se que, por sua natureza, a globalização não é de modo algum problemática e é realmente uma mudança necessariamente positiva que traz resultados elogiáveis para todos os interessados. É melhor que se deixe fora de qualquer questionamento legítimo o fato de que o processo de globalização, como de fato conhecemos, se afirme reforçando os centros mais dinâmicos de dominação e exploração do capital, trazendo em sua esteira uma desigualdade crescente e uma dureza extrema para a avassaladora maioria do povo, pois as respostas de um escrutínio crítico poderiam entrar em conflito com as políticas seguidas pelas forças capitalistas dominantes e seus colaboradores espontâneos do terceiro mundo. No entanto, com essa globalização em andamento, que se apresenta como muito benéfica, nada se oferece aos países subdesenvolvidos, além da perpetuação da taxa diferenciada de exploração. Isso está muito bem ilustrado pelos números reconhecidos até mesmo pela revista The Economist de Londres, segundo a qual, nas fábricas norte-americanas recentemente estabelecidas na região da fronteira norte do México, os trabalhadores não ganham mais do que 7% do que recebe a força de trabalho norte-americana para fazer o mesmo trabalho na Califórnia. Ainda assim, a questão do desenvolvimento global tem, sem a menor dúvida, grande importância e tem estado presente nas discussões teóricas há bem mais de um século e meio. Foi o próprio Hegel que chamou enfaticamente a atenção para ela, ainda que de forma idealista, em suas obras estreitamente interligadas, a filosofia da história e a filosofia do direito. Em A Filosofia do Direito, depois de examinar o rumo do desenvolvimento histórico do mundo e após definir sua essência como a necessidade ideal de transição, curiosamente Hegel concluiu que a história do mundo viaja do Oriente para o Ocidente, pois a Europa é absolutamente o fim da história. Assim, não há mais transição, pois atingimos absolutamente o fim da história, após o que só se pode pensar em ajustes mínimos na ordem do espírito do mundo, a que finalmente se chegou. Para Hegel, dizer isso não era uma questão de contingência histórica contestável, mas o próprio destino da razão em si. Ele assim definiu a matéria em discussão. A investigação, abre aspas, a investigação sobre o destino essencial da razão, quando considerada em relação ao mundo, é idêntica à pergunta: qual é a finalidade do mundo? A expressão implica que esta finalidade destina-se a ser realizada. Fecha aspas. Assim, destina-se assim tinha-se de declarar que o absolutamente inalterável domínio colonial europeu do mundo seria forçosamente nada menos que o próprio destino da razão. Assim, tanto pior para os trabalhadores mexicanos que este sublime desígnio do espírito do mundo lhe tivesse atribuído uma posição eternamente subordinada e pauperizada no grande esquema das coisas. Nada se poderia fazer para remediar isso sem violar as exigências da própria razão, e nada seria considerado mais censurável do que tentar fazê-lo. Naturalmente, esta era a maneira de Hegel dizer: não há alternativa. No entanto, a questão é: estaremos realmente destinados a viver para sempre sob o encantamento do sistema global do capital, glorificado em sua conceituação hegeliana, resignados, como nos aconselhou em sua referência poética à coruja de Minerva, que sobe as asas com o cair do crepúsculo? A tirânica ordem exploradora do seu espírito do mundo? Paradoxalmente, a resposta de Hegel teve sombrias implicações para todos os membros das classes inferiores. Se os trabalhadores em condições relativamente vantajosas, situados no estágio histórico absolutamente final da Europa colonialista, pensassem que seu destino, ao ser tolerado e nos termos hegelianos da compreensão da racionalidade do real, adaptando-se e resignando-se a ele, não era extremamente problemático, eles deveriam sentir-se grandemente decepcionados com o filósofo alemão, pois foi assim que este descreveu a ordem interna e suas relações externas altamente privilegiadas da Europa em A Filosofia do Direito, abre aspas. Por um avanço dialético, a busca subjetiva do próprio interesse transforma-se na mediação do particular através do universal, com o resultado de que, ao ganhar e produzir para seu próprio gozo, cada homem está eu ipso produzindo e ganhando para deleite de todos os demais. A compulsão que produz este resultado está enraizada na complexa interdependência de cada um em relação a todos, e agora ela se apresenta a cada um como capital permanente universal. Deste modo, o, o destino, fecha aspas, nota de rodapé. Ainda que nem sempre, neste particular parágrafo 199,
É realmente preferível a versão para o inglês de Knox, a mais recente de H.B. Nisbet, da mesma obra. Ver Hegel, Elements of Philosophy of Right. Knox traduz a palavra alemã Vermögen, que literalmente significa riqueza, por capital, ao passo que Nisbet, adotando uma palavra usada por Knox para o mesmo termo alemão em outro contexto, traduz por recursos, no plural. No entanto, o contexto deixa claro que, no parágrafo 199, Knox está mais próximo do espírito de Hegel. As reflexões de Hegel sobre o assunto foram grandemente influenciadas pela riqueza das nações de Adam Smith, bem como pelos escritos de Ricardo e outros economistas políticos. No parágrafo 200, onde a tradução de Knox é bastante imprecisa, Hegel se refere explicitamente ao capital como capital, indicando ao mesmo tempo que a possibilidade de participar da riqueza geral por meio da própria habilidade. Ou seja, o trabalho é determinado pelo capital em sua sociedade civil. Além do mais, também, no parágrafo 199, Hegel chama a atenção do leitor para o parágrafo anterior, 170, em que está preocupado com o Vermögen como permanente e seguro, ou seja, como o estabelecimento da propriedade privada sob uma base ética quando exercida pela família em oposição às posses sem base ética do simples indivíduo, der bloß Einzelner, procurando assim fundamentar o caráter de classe e da propriedade privada em algo comunal, ein Gemeinsames, ou seja, na família como tal, quando naturalmente ele não poderia fazer esse truque de prestidigitação com a ajuda da família burguesa. No entanto, em nota acrescentada no mesmo parágrafo, ele tem de admitir que, embora as formas antigas de propriedade já consagradas permanentes apareçam com a introdução do casamento, a família ética como base da propriedade permanente e segura é bem mais recente, alcançando o nível de sua devida determinação e os meios para sua consolidação apenas na esfera da sociedade civil, in der Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft. Fim da nota de rodapé. Deste modo, o destino essencial da razão e o desígnio final do mundo, no sistema hegeliano, terminavam sendo o mundo prosaico do capital permanente universal, ou seja, certa maneira de produzir e distribuir a riqueza que funciona por meio da cruel compulsão imposta a cada um dos indivíduos, pela complexa interdependência de cada um em relação a todos, em nome da racionalidade do real, da realização da liberdade. 1.3.2. Naturalmente, o pilar central dessa concepção, a afirmação da complexa interdependência de cada um em relação a todos, era uma mistificação ideológica, um meio de fechar o círculo da sociedade de mercado, da qual não se poderia fugir, pois, se fosse realmente verdade que a compulsão inseparável da natureza do capital, longe de universal e de modo algum necessariamente permanente, resultava da complexa interdependência dos indivíduos como indivíduos. Nada se poderia fazer. Para alterar essa condição, seria preciso inventar um mundo radicalmente diferente deste em que vivemos. Entretanto, o avanço dialético que racionaliza e legitima a conclusão apologética hegeliana é, na verdade, pseudo-dialético. O particular personalista não pode ser mediado pelo universal de Hegel, porque esse só existe como ficção conceitual, útil apenas para si mesmo. A verdadeira universalidade em nosso mundo realmente existente não pode emergir sem a superação das contradições antagônicas da relação entre capital e trabalho, em que os indivíduos particulares estão inseridos e pela qual são dominados. Em Hegel, este problema é resolvido, ou melhor, contornado, com a ajuda de uma dupla ficção. Primeiro, com a ajuda do postulado lógico abstrato que liga indiretamente o particular ao universal, inexistente, e convenciona idealisticamente que, ao ganhar e produzir para o seu próprio gozo, cada homem está eu ipso produzindo e ganhando para deleite de todos os demais. E, segundo, com a ajuda de uma mudança mistificadora pela qual ele inverte o significado da compulsão, depois de inventar completamente seus dois termos de referência, isto é, de um lado, a particularidade e o ipso de gozo produção harmoniosamente recíprocos, e de outro, a universalidade com a misteriosa capacidade de eliminar conflitos. E após equiparar o capital permanente universal à determinação axiomática da interdependência dos indivíduos entre si, ele tira a compulsão de onde ela realmente está, ou seja, dos imperativos
produtivos e distributivos que emanam do próprio capital, na qualidade de modo de controle sociometabólico historicamente específico. Desta maneira, oculta-se o fato de que o capital é uma relação de propriedade, um meio de produção alienado incorporado na propriedade privada ou estatal, historicamente criada e historicamente transcendível, que é contraposta a cada produtor e governa a todos. Em função da mudança hegeliana, a compulsão é convenientemente convertida de opressiva realidade histórica em virtude atemporal, com base na condição indiscutível e ontologicamente inalterável de que a raça humana é feita de indivíduos particulares. O que desaparece dessa espécie de avanço dialético é a realidade objetiva das classes sociais antagonistas e a subordinação sem cerimônia de todos os indivíduos a uma ou outra delas, subordinação que impõe um tipo de compulsão a que todos devem obedecer no mundo real, não apenas como indivíduos particulares, mas como indivíduos de uma classe particular. Certamente, a relação produtiva entre sujeitos trabalhadores particulares, como indivíduos sociais realmente existentes, deve ser mediada em todas as formas concebíveis de sociedade, sem o que a totalidade agregativa dos indivíduos ativos em qualquer tempo determinado na história jamais poderia coalescer em um todo social sustentável. Na verdade, a especificidade histórica de uma forma de mediação dada, através da qual os indivíduos se reúnem em um todo social mais ou menos entrelaçado, por meio de agrupamentos historicamente dados a respectivos corolários institucionais, tem importância seminal. É precisamente essa especificidade mediadora das inter-relações reprodutivas dos indivíduos, praticamente inevitável, que define, em última análise, o caráter fundante dos diversos modos de intercâmbio social historicamente contrastantes. O caso é que, não devido às inalteráveis determinações ontológicas, mas como resultado da divisão de trabalho historicamente gerada e mutável, que continua prevalecendo sobre todas as formas concebíveis do domínio do capital, os indivíduos são mediados entre si e combinados em um todo social antagonicamente estruturado por meio do sistema estabelecido de produção e troca. Esse sistema é regido pelo imperativo do valor de troca em permanente expansão, a que todo mais, desde as necessidades mais básicas e mais íntimas dos indivíduos até as variadas atividades produtivas materiais e culturais em que se desenvolvem, deve estar rigorosamente subordinado. É o imensionável tabu ideológico das formas e estruturas realmente assumidas pela perversa mediação institucional e material sobre o capital, sobre o sistema do capital, que faz Hegel ir atrás do postulado da mediação direta da individualidade particular graças a uma fictícia universalidade abstrata, de modo a extrair dela com a miraculosa destreza o capital permanente universal, como entidade inteiramente não deshistoricizada. 1.3.3. A grande mistificação ideológica consiste na distorção da compulsão como necessário como necessário da e toma de indivíduos envolvidos na produção ganho e gozo, mutuamente benéfica e o ipso com base na plena reciprocidade. No entanto, numa inspeção mais apurada, encontramos ausência total de reciprocidade. Para dar um exemplo característico, um bruxo financeiro de Wall Street chamado Michael Milken, inventor das ações sem valor, os junk bonds, ganhava em um ano a importância equivalente ao salário de 778 mil trabalhadores norte-americanos. E quando se calcula o correspondente número mexicano, as importâncias envolvidas devem ser expressas em rendimentos bem acima de 1 milhão dos relativamente privilegiados trabalhadores das novas empresas norte-americanas industriais do norte do México, para não mencionar o resto deste país. Milken ganhava importâncias tão astronômicas por atividades inteiramente parasitárias e, como se viu, completamente ilegais, sem produzir absolutamente nada. Deste modo, em vez de reciprocidade ou simetria, na realidade encontramos uma hierarquia de exploração estruturalmente protegida. Sob o sistema do capital estruturado de maneira antagonista, a verdadeira questão é a seguinte: qual é a classe de indivíduos que realmente produzem a riqueza da nação? E qual que se apropria dos benefícios dessa produção? Ou, em termos mais precisos, que classe de indivíduos deve ser confinada à função subordinada da execução e que indivíduos particulares exercem a função de controle, como personificações do capital, na expressão de Marx. O construto hegeliano oferece um modelo insuperável de concepções filosóficas liberais. A necessidade ideológica subjacente consiste na idealização das relações existentes de dominação estrutural, de tal modo que se eliminassem seus antagonismos explosivos.
Para que se tornem sustentáveis e realmente inquestionáveis, as condições históricas transitórias da particularidade personalista devem ser transformadas em permanência absoluta, o que se realiza por definição mediante a postulação tanto da inalterável ubiquidade da particularidade personalista, em outras palavras, a obliteração de sua base e sua especificidade históricas, subordinando a ela a totalidade dos indivíduos, sob todas as condições concebíveis, inclusive no futuro. Como, com o teor ideológico ainda mais óbvio, do caráter universalmente benéfico das interações das particularidades rigorosamente personalistas dentro do referencial do capital permanente universal, ao contrário de alguns de seus predecessores e descendentes intelectuais do século XX, Hegel não amontoa tudo isso sob a categoria da natureza humana. Sua solução é bem mais criativa. Da maneira como define seus termos de referência, ele não apenas preserva a substância burguesa, a particularidade personalista da ordem social do capital, mas também estipula a harmoniosa conciliação de todos os seus constituintes antagônicos para benefício de todos. E assim leva a imagem eternizada da sua ordem sociometabólica ao plano do direito racionalmente incontestável. Em uma de suas primeiras obras, Hegel castiga seus predecessores filosóficos por contrabandear para premissas de seus argumentos as conclusões desejadas. Corretamente, ele critica o procedimento pelo qual, abre aspas, depois que a ficção do estado de natureza serviu a seu propósito, esse estado é abandonado devido às suas más consequências. Isso simplesmente quer dizer que o resultado desejado é pressuposto, ou seja, o resultado de uma harmonização do que, como o caos, está em conflito com o bem ou com qualquer meta que deva ser atingida. Não obstante, ainda que Hegel não seja culpado de cair nos mesmos pressupostos específicos, seu procedimento geral é o mesmo, em relação tanto ao método como à substância ideológica. Também ele pressupõe o caos necessário da individualidade personalista com suas más consequências, como condição inevitável da interação humana, de modo a extrair dele a desejada harmonização de todo o complexo por meio do avanço dialético estipulado, que supostamente deveria emergir da muito misteriosa mediação do personalismo subjetivo, com o universal apenas pressuposto. Ao incorporar a economia política clássica em seu sistema como a ciência que extrai os princípios fundamentais da massa infinita de detalhes, Hegel apresenta um relato da divisão do trabalho e também da desigualdade. Ele funde os meios de produção com meios de subsistência, bem como trabalho com força de trabalho hierarquicamente controlada e socialmente dividida. Ao mesmo tempo, e significativamente, a concepção hegeliana também confunde utilidade no valor de uso como algo manifesto na inerente finalidade das mercadorias produzidas para a satisfação das necessidades e valor de troca, a demanda por igualdade de satisfação com os outros. No mesmo espírito, as características da divisão de trabalho capitalista são deduzidas da ideia do processo de abstração que efetua a subdivisão das necessidades e dos meios, em completa harmonia com a universalidade autorrealizadora do espírito do mundo, eliminando assim as dimensões e implicações perniciosas do processo de trabalho capitalista. Consequentemente, Hegel diz que esta separação da habilidade dos meios de produção de um homem dos de outro completa e torna necessária por toda parte a dependência dos homens uns dos outros, e seu relacionamento recíproco na satisfação de suas outras necessidades. Daí, convenientemente, Hegel pode deduzir, no parágrafo seguinte, o mencionado avanço dialético, que mede a particularidade personalista com o universal pressuposto e transforma a compulsão que emana do capital em virtude necessariamente eternamente válida. Portanto, não é absolutamente surpreendente que a perversa relação de troca capitalista seja explicada com base no mesmo raciocínio, segundo o qual, abre aspas, os movimentos infinitamente complexos e intercruzados de produção e troca recíprocas e a multiplicidade igualmente infinita de meios neles empregados cristalizam-se, devido ao universal inerente ao seu conteúdo, e separam-se em grupos gerais. Como resultado, o complexo inteiro é organizado em sistemas particulares de necessidades, de meios e tipos de trabalho relativos a essas necessidades, modo de satisfação e educação prática e teórica, ou seja, sistemas, para um ou outro dos quais os indivíduos são encaminhados, em outras palavras, em divisões de classes. Assim, a dedução hegeliana, com sua mediação imaginária e sua infinita complexidade arbitrária e tendenciosamente estipulada, entusiasticamente adotada no século XX
por todos os apologistas do sistema do capital e de sua alegada insuperável modernidade, termina sendo a racionalização de uma relação estrutural antagônica. Sabendo que pisa em solo não muito firme ao defender a qualquer custo a ordem das coisas de coisa estabelecida, Hegel tenta conferir a ela o status da mais elevada racionalidade. Descarta, em termos claros, todos os que questionam ou que poderiam questionar a postulada racionalidade absoluta da situação que descreve, e diz-lhe que seus argumentos críticos ficam tolamente presos no nível inferior do entendimento, Verstehen, igual incapazes de atingir o sublime domínio da própria razão, Vernunft. Para ele, abre aspas, os homens são desiguais por natureza, onde a desigualdade está em seu elemento. E na sociedade civil, o direito de particularidade está tão longe de anular essa desigualdade natural que ela a produz sem pensar, e eleva a uma desigualdade de habilidade e riqueza e até mesmo a uma realização moral e intelectual. Opor a esse direito uma exigência de igualdade é uma tolice de entendimento que toma por real e racional sua igualdade abstrata e seu dever ser, fecha aspas. O que nos poderia levar além das limitações filosoficamente inadmissíveis do mero entendimento é revelado na sentença que encerra o último parágrafo citado. Este diz que é a razão imanente ao inesgotável sistema das necessidades humanas que articula a esfera da particularidade em um todo orgânico com diferentes membros. Naturalmente, esse todo orgânico corresponde ao ideal hegeliano de sociedade e classe capitalista. Assim, em nome do próprio Vernunft, recebemos uma peculiaríssima concepção de mediação e de universalidade. Os conceitos de Hegel de mediação e universalidade não poderiam ser realmente mais peculiares e problemáticos do que são, pelo fato de juntos produzirem a proclamada idealidade das divisões permanentes de classe, solidificadas e eternizadas como todo orgânico. Mais uma premissa sem fundamento, mas bastante conveniente, no venerável espírito de Menenius Agripa. Ao mesmo tempo, a ideia de antagonismo de classe continua a ser um conceito rigorosamente proibido, aparentemente justificado pela premissa que projeta a característica orgânica da ordem estrutural dada, pois o conflito, como tal, deve ser mantido no nível da individualidade personalista da sociedade civil burguesa, de modo a que todo o edifício que incorpora o princípio do norte seja erguido sobre ele. 1.3.5. Entretanto, o edifício assim erguido está construído de cabeça para baixo, pois, como vimos acima, Hegel usou o mesmo procedimento que ele próprio condenava em outros. Foi construído sob a premissa falaciosa de que a divisão do trabalho no sentido neutro e técnico seja a base determinante suficiente de uma especificidade sócio-histórica, a conclusão desejada e eternizada, obtida por meio do procedimento filosófico adotado por Hegel, em vez de demonstrar a característica determinada de um certo tipo de divisão social e hierárquica do trabalho, que deve ser oculta ao exame, no interesse da absoluta permanência do sistema do capital vigente. Outro dos principais pilares que apoiam o edifício idealizado por Hegel é construído pressupondo, da mesmíssima maneira falaciosa, a instituição genérica da troca, ou seja, assim, o simples fato de que uma ou outra espécie de troca mediada deve ocorrer durante a produção e distribuição social, com base explicativa óbvia e suficiente da relação de troca historicamente singular. Assim, uma vez que não somente Hegel, mas todos os defensores da sociedade civil evitam circularmente a questão da origem do capital, em outras palavras, sai de foco a dimensão explorativa da gênese do capital, gerado pela apropriação do trabalho alienado, em permanente antítese ao trabalho. O caráter inerentemente contraditório, em última análise explosivo, do conteúdo dos sistemas do capital permanece convenientemente oculto. As concepções burguesas do processo de trabalho, que afirmam a absoluta viabilidade das condições dadas da produção de riqueza, não podem ser perturbadas pela noção da dinâmica histórica e do antagonismo objetivo do relacionamento entre capital e trabalho. Não é absolutamente por acaso que nenhum sistema filosófico concebido, a partir do ponto de vista incorrigivelmente deformador do capital, nem sequer o maior de todos, pode oferecer uma concepção coerente da mediação. A idealização da ordem estabelecida como racionalidade do real, a adoção de seus componentes contraditórios como premissas e conclusões necessárias de todo discurso racional resultam, neste aspecto, em obstáculo insuperável.
As mediações de segunda ordem do capital, ou seja, os meios alienados de produção e suas personificações, o dinheiro, a produção para a troca, as variedades da formação do Estado pelo capital em seu contexto global, o mercado mundial sobrepõe-se na própria realidade à atividade produtiva essencial dos indivíduos sociais e na mediação primária entre eles. Apenas um exame crítico radical desse sistema de mediações de segunda ordem historicamente específico poderia mostrar uma saída de seu labirinto conceitual fetichista. No entanto, ao contrário, a aceitação sem crítica desse sistema historicamente contingente, mas efetivamente poderoso, como horizonte reprodutivo absoluto da vida humana em geral, torna impossível a compreensão da natureza real da mediação, pois as mediações prevalecentes de segunda ordem anulam a devida consciência das relações primárias de mediação e se apresentam em sua eterna presença, Hegel, como o ponto de partida necessário, que é também, simultaneamente, o ponto final insuperável. Elas produzem realmente uma inversão completa da verdadeira relação, resultando em que a ordem primária degradada e as mediações alienadas de segunda ordem usurpam seu lugar, trazendo consequências potencialmente mais perigosas para a sobrevivência da humanidade, como veremos nos capítulos 4 e 5. É por isso que, em última análise, o círculo dialético hegeliano e o círculo dos círculos, para usar as palavras dele, que pressupõem e idealizam a inalterabilidade da ordem sociometabólica do capital, não podem produzir uma concepção dialética da mediação, apesar de ser esta a meta explícita do grande filósofo alemão. Muito pelo contrário, o avanço dialético afirmado por Hegel deve continuar a ser uma ficção conceitual. O particularismo estruturalmente prejulgado do sistema do capital, apesar das afirmações universalistas de Hegel, é inimigo absoluto da verdadeira universalidade que poderia emergir a partir da automediação realmente produtiva dos indivíduos sociais em seu intercâmbio metabólico com a natureza, numa espécie de sociedade radicalmente diferente, uma sociedade regulada pela contabilidade socialista e por um modo correspondente do controle sociometabólico. O fato de Hegel, como gênio filosófico, perceber e criticar as falácias cometidas por seus predecessores e depois, como se nada houvesse acontecido, continuar a cometê-las repetidamente, ele próprio mostra que o que está em jogo não é a intrusão de falácias lógicas, mais ou menos evitáveis, a persistência teimosa de premissas injustificáveis que antecipam circularmente as conclusões desejadas, demonstra que as necessidades sociais estão funcionando em todas essas concepções de sociedade civil burguesa. Mesmo o maior gênio filosófico fica irremediavelmente limitado pela estreita via imposta a ele pelo ponto de vista do capital. Terá de pagar um preço alto por sua tentativa inútil de conciliar e harmonizar os antagonismos internos do sistema estabelecido dentro dos confins que ele visualiza como absolutamente o fim da história.